Jesus ele falava por parábolas para melhor o entendimento. Lucas 16, 19 ao 31 está escrito assim: Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendentemente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava se alimentasse com as migalhas que caía da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e ficou sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro, que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de receber-te os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. 26. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não podereis, nem tampouco os de lá passar para cá. Disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que os mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ia. Porém, Abraão lhe disse: Se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Glória a Deus. Essas foram as palavras do Senhor Jesus, ali contando essa parábola do rico e Lázaro. Aqui Jesus ele conta uma história que traz aqui 2 personagens que cada um vivia de uma forma diferente. Cada um tinha a sua maneira de viver, cada um tinha a sua maneira de lidar com Deus. E aqui ele fala de um homem rico, um homem muito rico. E aquele homem rico, ele vestia-se de púrpura. Mas o que era púrpura? Naquela época, púrpura era uma tinta tirada do fundo do mar. Só quem usava púrpura é quem fosse muito rico. É como se fosse hoje, só tem uma Hilux, quem é rico, né? Dizendo, então eram pouquíssimas pessoas que usavam púrpura. E de linho finíssimo. E aquele homem vivia todos os dias a mil maravilhas. Preste atenção que é todos os dias. Não é apenas final de semana que ele comia do bom e do melhor. Não era apenas no final de semana que ele usava suas roupas de linho finíssimo. Não era apenas um dia ou outro não, mas era todos os dias. Ele tinha a sua mesa farta, tinha suas melhores roupas, tinha suas melhores sandálias, tinha seus melhores tesouros. Ele tinha tudo do bom e do melhor todos os dias. Era um homem rico. Não sei qual seria a sua riqueza, quem sabe ele tem herdado, ou era um homem muito próspero. Mas Jesus fala que também havia um certo mendigo chamado Lázaro. Aqui dá esse nome Lázaro. E Lázaro, aquele Jesus fala que ele estava cheio de chagas, e a porta daquele homem, e ele desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa. Aqui o texto ele é bem claro, que diz que aquele homem apenas desejava. Aqui não fala que ele comia das migalhas que caía da mesa. Ele era um mendigo. Imagina aí aquele mendigo com seu estômago, com muita fome, vendo todas aquelas comidas daquele rico, aquela mesa farta e não podendo se alimentar. Então grande era o sofrimento daquele mendigo, porque não tinha o que comer, e talvez ele não tinha o que comer porque ele era doente. Aqui Jesus fala que ele estava cheio de chagas. Então, que até os próprios cães vinham lamber aquelas feridas.
Então imagina só, um homem muito doente, talvez não tinha família, vivia jogado naquelas ruas, mas sofrimento para ele, além da fome, a doença. Mas só que Jesus, aqui ele retrata que aconteceu algo que acontece para todos. Não importa se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre, se a pessoa é mendigo, se a pessoa é milionária. Jesus fala aqui que ambos aconteceu tanto para o rico como para o mendigo Lázaro. Jesus fala que aconteceu que o mendigo morreu. Morreu tanto o mendigo como morreu aquele homem muito rico. Então uma coisa é certa, dolorosa é a morte, mas infelizmente ela ataca todas as classes. Não tem o melhorzinho, o bonzinho, o malvadinho, é todos. Então Jesus fala que aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Aqui o texto não nos fala que aquele mendigo morreu e teve um funeral, um sepultamento, que houve ali um caixão, que houve ali alguém chorando por ele. Não. Aqui a Bíblia nos fala que apenas o mendigo morreu e foi levado pelos anjos. O corpo dele morreu, mas a alma foi levada pelos anjos. Aquele corpo, podemos até imaginar, a depender da época, que o corpo daquele mendigo possa até ter sido comido por aqueles cachorros, né? Ou enterrado numa corva-vaza, não sei, não sabemos. Mas a alma foi levada pelos anjos para o seio de Abraão, para o céu, para o paraíso. Então, não é o corpo que depende da alma, mas a alma, ela permanece viva após o corpo morrer. O corpo morreu, mas a alma permanece viva. Então a morte é o que? Apenas um desligamento do corpo da alma. O corpo dele morreu, daquele mendigo, mas a alma, ela permaneceu viva. A alma, ela permaneceu consciente. Interessante que foi levada pelos anjos. Vendo alguns vídeos nas redes sociais, como agora tem câmera para todo lado, de algumas pessoas morrendo, e quando elas estão ali a poucos instantes de morrer, elas estão sendo filmadas, né? Às vezes no hospital, às vezes tem uma câmera, e aquelas pessoas, elas ficam de olhos grelados como se fosse olhando para alguma coisa. Então, aqui dá a entender que realmente os anjos vêm buscar a alma. Aqui Jesus falou que aquela alma foi levada pelos anjos para o céu. Mas por que é que ele foi levado para o céu? Porque ele era pobre? Porque ele era um mendigozinho, um coitadinho? Não. Riqueza e pobreza não tem nada a ver com entrar no céu. Ele podia muito bem ser um mendigo e ir para o inferno, mas ele era um mendigo que, mesmo apesar do seu sofrimento, ele temia a Deus. Ele guardava os princípios da palavra de Deus. Apesar do seu sofrimento, ele entendia que a sua alma era do Senhor Deus Criador. Ele vivia em obediência à sua palavra. Por isso que ele foi para o céu, porque ele tinha uma vida de compromisso com Deus. Apesar do seu sofrimento nesta terra, de ser um mendigo, de passar fome, de ter enfermidades, mas ele tinha um compromisso com Deus vivo. Jesus continua dizendo: e também o rico foi sepultado. O rico morreu. Jesus fala que também o rico morreu, e aqui fala que ele foi sepultado. Aquele homem rico talvez pegou um dos caixões mais bonitos daquela época, talvez um caixão de cedro, talvez teve um funeral muito chique, muitas mulheres chorando, talvez mulheres até pagas para chorar, um cortejo cheio de gente, a grande massa da sociedade daquela época. Talvez tenha sido algo muito lindo aquele cortejo, aquele sepultamento. Mas aqui Jesus fala o seguinte:
que aquele homem morreu, aquele rico morreu, mas ele não foi para o seio de Abraão. Aquele homem, ao erguer os seus olhos, ele se depara que está no inferno, o Hades, como algumas Bíblias. Aquele homem, erguendo os olhos, ele está em estado de tormento. Aquele homem, ele está um sofrimento terrível. Aquele homem que teve a sua vida regada das melhores coisas, aquele homem que comeu do bom e do melhor, as melhores roupas, as melhores carruagens, morreu, mas agora está no inferno. E aonde é o inferno? O inferno, para nós, o inferno é uma vida longe de Jesus. E aquele homem ali, naquele local, aqui Jesus enfatiza, ele viu de longe Abraão e Lázaro. Ele viu ali o céu. Aquele homem rico, que estava em tormento, ele clama, dizendo: Pai Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo para que me refresque a língua, porque estou atormentado em chamas. O que é uma ponta do dedo molhado para refrescar a língua quem está em chama? Imagine aí que você está com uma queimadura, doendo muito. Quem aqui já levou uma queimadura? Levante a mão. Então imagine a dor dessa queimadura terrível. Essa dor, você botar uma gota d'água não serve de nada. Então imagine o tormento daquele homem, que ele queria apenas uma gota de água em sua língua para refrescar. Tem mais. Já ouvi falar que o fogo desta terra, aquele que a gente já levou uma queimadura, ele apaga o fogo do inferno. Mas como assim? Porque o fogo daqui é tão frio, que apaga o de lá que é tão quente. Mas, irmão, que palavra dura é essa de inferno? É melhor nós falar de inferno do que ir para o inferno. O inferno existe. Por toda a história, tenta-se esconder-se do inferno. Tenta-se dizer que o inferno não existe. A gente evangelizando sexta-feira, e foi uma bênção, graças a Deus, muitas pessoas chegaram a dizer que tem gente que fala: morreu, acabou. Mas isso é uma mentira. Aqui Jesus está dizendo que morreu, não acabou. Aquele homem que morreu, o rico, foi para o inferno. E Lázaro, o mendigo, foi para o céu, para o paraíso. Então morreu, não acabou. Então temos que pregar a palavra. Quem mais pregou do inferno, quem mais falou do inferno, foi Jesus Cristo. E ele é o que mais também falou de amor. Então o inferno é algo real. Alguns tentam dizer que o inferno não existe, existe apenas um purgatóriozinho. Quando morre, passa uns tempozinhos sofrendo purgatório, depois vem para o céu. Isso não existe, purgatório. Isso é ilusão. Então, durante a vida é que se decide o caminho da eternidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É em vida que quem crê em Jesus tem o seu nome escrito no livro da vida. Depois de morto não se pode fazer nada. Pode rezar missa de 7 dias, missa de 30 dias, até missa de 1 ano. Depois que a palavra de Deus nos fala que a morte ela cega o fim da alma. Então, disse porém Abraão: filho, lembra-te que eu deixo os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Me chama a atenção aqui que Lázaro na sua vida foi só sofrimento, só males. Talvez ele tenha vivido 40 anos de sofrimento, mas ele vai passar a eternidade no céu. Então o que é meros 70 anos de sofrimento para uma eternidade no céu com Deus? E agora este é consolado, e tu que é rico, tu está atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que aqui quiserem passar para aí, não pode, nem tampouco os que estão lá passar para cá. Então não tem esse negócio de estar no inferno e ir para o céu, estar no céu e ir para o inferno. Morreu, está com Cristo, vai para o céu. Morreu, está sem Cristo, é para o inferno, não tem mais volta.
E disse ele: rogo. Então ele está lá, e ele sabe que não tem mais solução para ele, não tem mais jeito, então ele roga. Pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, ele roga. Olha, Abraão, eu estou aqui, para mim já não tem mais jeito, mas eu tenho 5 irmãos lá na casa de meu pai. Deixa que eu vá lá falar para eles se converter. Deixa eu falar para eles mudar de vida, para eles não virem para cá. Então disse Abraão: eles têm Moisés e os profetas, que ouça. Naquela época não havia o Novo Testamento como tem hoje. Mas aqui Jesus está dizendo que não há conversa nenhuma entre quem já morreu com quem está vivo. Biblicamente não há esse tipo de conversa. Com quem morreu, conversar com quem está vivo. Não há. Não pode haver. O que pode acontecer muitos conversaram com demônios. Procurando conversar aqui com quem já morreu, mas não é. Às vezes pode ser um demônio que está se disfarçando com aquela pessoa que já morreu para ali enganar. Então, de maneira nenhuma não tem nenhuma conexão com a outra. A Bíblia fala que quando houve conversas entre pessoas que já morreu, não houve. Pessoas que já ressuscitaram, aí conversaram. A pessoa ressuscitou e conversou. No caso, quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou e conversou com todos. Então, disse ele: eles têm Moisés e os profetas. Então nós dizemos hoje para vocês, para as pessoas: vocês têm o Evangelho de Jesus Cristo. Não precisa que alguém que já morreu venha vir falar com vocês, não. Porque vocês têm o Evangelho, temos a palavra de Deus. Então ouça a palavra de Deus, ouça o Evangelho de Jesus Cristo. Disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles iria se arrepender. Porém Abraão disse: se não houve aos profetas e a Moisés, tão pouco acreditarão ainda que alguém dos mortos vá ter com eles, que alguém dos mortos ressuscite para falar. Então, é isso é a mensagem. Então, as pessoas têm que dar ouvido à palavra de Deus. Elas têm que ouvir a Bíblia Sagrada, a mensagem do Senhor Jesus, para produzir fé em seu coração e assim gerar o arrependimento e aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador e ter o direito à vida eterna, de ter as suas almas no paraíso, no céu, no seio de Abraão. Somente isso. Então não há outro caminho. Então, como a gente evangelizou sexta-feira, graças a Deus, muitas pessoas ouviram o Evangelho, a semente foi plantada. Até alguns crentes a gente encontrou, eles ficaram muito felizes em nos receber. Então, essa palavra, quando ela é pregada, ela vai produzir frutos para a vida eterna. Então, essa é a mensagem dessa noite. Que Deus abençoe a igreja do Senhor. Então, vamos para os anúncios.